Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 21 de julho, 2023. Graças a Deus estamos aqui, em vigilância, em oração, meditação, em obediência à palavra, nos esforçando aí para imitar as virgens prudentes, que são aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. E são aqueles membros da igreja, a igreja que vai ser arrebatada naquele grande dia. Estamos esperando, e que está mais próximo do que longe. Graças a Deus, são as promessas, do Senhor Jesus para a sua igreja, para as primícias, que serão arrebatadas para as bodas do Cordeiro, e para que o mundo aqui, a terra, seja entregue aí para o seu governante definitivamente, por um período de tempo, até que as coisas se cumprem, e o Senhor Jesus volte com a sua igreja para governar aqui 1000 anos, e mostrar à humanidade como que o Criador quer, deseja, que o homem governasse aqui a terra. Graças a Deus, E vamos então aqui para a nossa história, vídeo histórico. Nós estamos falando aqui um pouco da América Latina, falando do cristianismo no século XX, e falamos do Congresso Evangélico Latino-Americano, que tem a sigla, de CELA, CELA. E esses congressos, eles começaram lá pelo ano de 1949, E nós sabemos que ele foi se desenvolvendo, durante o tempo, Aí o primeiro CELA, que aconteceu em 1949, o segundo CELA, que aconteceu em 1961, em Lima, no Peru, Ali então surgiu a polarização liberalismo-conservadorismo, Essa polarização que está aí hoje, que de certa forma não está só na religião, está também na política, Ela surgiu exatamente por volta de 1961, no segundo congresso, evangélico latino-americano, que foi o que aconteceu lá em Lima. Então apareceu essa polarização aí, Liberalismo e conservadorismo. Quer dizer, aqueles que apoiam o liberalismo e aqueles que não apoiam, e que procuram exatamente desenvolver ações em sentido contrário, certo? O terceiro CELA, ele deveria acontecer no Brasil sob a coordenação da Confederação Evangélica do Brasil, mas ele teve que ser adiado, E mais tarde ele foi realizado em Buenos Aires, se tornou um marco do ecumenismo, certo? Porque o papel da igreja, defendido lá por esse congresso, passou a ser, o papel das igrejas, das denominações, passou a ser a transformação dos sistemas políticos opressores da América Latina, principalmente, Porque neste período,
neste período a América Latina era dominada, né, por várias ditaduras, né? Inclusive aqui no Brasil, né? Argentina, Uruguai, né? Brasil, Paraguai e tudo mais. E depois do Concílio Vaticano II, no caso lá, né, do catolicismo romano, o catolicismo latino-americano, né, abraçou a teologia da libertação, conforme nós já vimos, né? E a teologia da libertação, ela está dentro do liberalismo, né? É isso? E aí foram criadas comunidades eclesiais de base, como nós já vimos, né? Com o objetivo de organizar seus adeptos, né? Nos bairros, nas periferias urbanas, no campo, nas cidades, né? Para enfrentar exatamente aí, né, as opressões, né, os governos opressores, principalmente as ditaduras, né, digamos assim. Né? Vimos também, né, as juventudes, na organização da juventude, né, naqueles termos que nós vimos lá, né, JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, né, a juventude operária, né, juventude agrária católica, juventude operária, universitária, estudantil, né. Mas, então, o que aconteceu, né? Mas as pressões em contrários, né, do conservadorismo, né, que defende a tradição, a família, a propriedade, né, os cursílios, Opus Dei, né, as organizações conservadoras dentro do catolicismo romano, têm denunciado, né, a teologia da libertação, conforme nós temos visto, e tem diminuído o movimento, né, da teologia da libertação, a teoria da libertação, que é identificada, né, como sendo de esquerda, né, esquerdista, né, socialista, né, comunista. Mas teve um outro movimento, né, que a gente tem notado também, né, que é a volta das religiões pré-colombianas, né, certo? Que haviam entre os indígenas, né, antes do descobrimento. Então essas religiões têm despertado muita gente, como nós temos visto aí, né, liberdade religiosa, né. Os povos indígenas, antes do descobrimento da América, tinham suas religiões. E aí as pessoas, pelas suas decepções, né, têm procurado essas religiões. E outro movimento, que é o movimento das religiões africanas, né, matriz africana. Principalmente aí no catolicismo romano. Mas tem alguma coisa também no protestantismo, né? Agora, no protestantismo, a gente nota mais o quê? Uma tendência de abordar a evangelização em detrimento da adoração, né? Procurar adeptos pelo mundo, né? Certo? Então, eles estão privilegiando as missões, né, digamos assim, né? A evangelização. E não a adoração e o ministério, né? E a obediência à palavra. Bem como também a abordagem pietista ou a puritanista, ou seja, conservadores, né? Os protestantes, principalmente os evangélicos, são mais conservadores, né? E a gente vê que ambos estão fora do evangelho, porque um nega muita coisa que está escrito e o outro, né, quer impor o evangelho na força, né? Sendo que o evangelho é um evangelho de paz, né? É um evangelho de decisão própria, né? Não é de uma imposição. É um evangelho, né, de decisão própria e de consciência própria, né? Então essa teologia da libertação, ela não encontrou muito apoio no meio protestante, né? Certo? E aí nós estamos vendo aí nos dias de hoje que o cristianismo ele tem apresentado e tem elegido outros problemas, ou tem apresentado outros problemas aí
além daqueles do passado, né? Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua se Deus quiser. E paz seja com todos nós.